Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Spectre, o podcast feito por autistas para o mundo. Meu nome é Rafael Felipe Zenoff, eu sou o host e editor desse podcast e no nosso 10º episódio vamos falar sobre um tema bem importante, que é o Setembro Amarelo. Cada um de nós, separadamente, vai contar a sua história com a depressão, com questões como tentativas de suicídio, se for o caso, e coisas do tipo. E vamos tentar falar um pouco sobre a importância desse mês e algumas coisas controversas. Vocês vão entender o que eu quero dizer ouvindo o episódio. Desde já agradeço a audiência, como sempre. Eu peço que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, que estarão elencadas na descrição. Esperamos que vocês aproveitem. Muito obrigado por tudo. Spectre, feito por autistas para o mundo. Bom, vamos lá. Aqui é o Rafael. E eu venho adiando essa gravação há algum tempo já. Porque eu imaginei que não fosse ser muito legal falar sobre depressão. Pelo menos nesse momento que estamos vivendo, tá meio complicado. E o último ano foi bem difícil pra mim. Porque eu passei por uma depressão bem forte e várias crises depressivas. Eu não sei se eu tô curado, entre aspas, ainda. Eu tô tomando medicação, eu faço acompanhamento, mas enfim. Se fosse para tirar algo positivo de tudo isso, né? Foi através da depressão. Eu não tô querendo dizer que a depressão é algo positivo, na verdade é o contrário, né? Justamente o contrário. Eu acho que, sei lá, não dá pra romantizar algo como a depressão. É algo realmente muito complicado. Mas foi através, né, durante a depressão que eu tive meu diagnóstico de autismo, de síndrome de Asperger. Que não vai ser mais síndrome de Asperger, mas enfim. Foi o diagnóstico que eu tive ano passado. E foi através de eu começar a ir atrás de tratamento, de psicólogo, de psiquiatra, que essa hipótese começou a ser perseguida, né? Uma psicóloga falou da possibilidade de eu ser autista. E talvez se eu não ficasse depressivo, entre aspas, eu nunca tivesse sido diagnosticado. Talvez, não sei. Talvez se não fosse agora, talvez fosse depois. Mas a verdade é que, infelizmente, a depressão é algo muito comum entre nós autistas, né? Você pode ver em grupos, existem pesquisas nesse sentido. E é importante falar sobre isso, não só no mês de setembro, né? Ao contrário do que muita gente faz. E essa talvez seja a maior problemática que a gente possa trazer sobre o Setembro Amarelo. Pelo menos eu acho, né? Que por mais que seja interessante e extremamente importante trazer um tema como a depressão e o suicídio para o debate, isso não deveria ser feito só em um mês. Isso deveria ser feito de forma contínua. E infelizmente não é isso que acontece. Muita gente, muitas empresas, muitas universidades estão publicando no sentido de falando que estão dando apoio nesse mês e tudo mais, mas nos outros meses, por exemplo, as universidades estão acabando com a saúde mental dos estudantes e às vezes nem percebem, ou percebem, o que é ainda pior, não sei, e não fazem nada, né? Então, como tudo, né? Existe um duplo sentido aí, dois lados, um lado positivo e um lado negativo desse mês de conscientização.
No meu caso, eu posso dizer que eu não sei. Eu acho que eu entendo a existência de um mês como Setembro Amarelo. Só que você vê tanta gente se aproveitando disso de alguma forma. Como eu disse, tem gente que o ano inteiro faz justamente o contrário, agora tá se promovendo na mídia, nas redes sociais, com um discurso de que tá ali para ajudar, sabe? Então, as pessoas que realmente estão ali para ajudar, elas não vão estar só no mês de setembro, elas vão estar o ano inteiro. O que é interessante é que, por outro lado, é importante o debate, trazer o debate, e o Setembro Amarelo faz isso, né? Da sua forma, mas faz conscientizando as pessoas sobre o que é a depressão, sobre a necessidade de terapia, por exemplo, na maior parte dos casos. Então também é de suma importância a existência de um movimento, né? Podemos dizer assim, como esse. Agora falando do meu caso pessoal, como que foi a depressão, né, pra mim. Minha depressão, é complicado falar assim, isso causou minha depressão ou aquilo causou minha depressão. Só que foram vários desencadeadores. Eu acho que não começou de um dia para o outro, de um dia para o outro, como eu acho que nenhuma depressão ou sei lá, condição começa, né? Na verdade, eu tava passando por momentos complicados no curso de graduação, inclusive questionando se era isso que eu realmente queria, já estando no 4º ano do curso, um curso de 5 anos, e eu estava bem insatisfeito. Na verdade, ainda estou insatisfeito com o meu curso, agora eu estou no último ano, mas sei lá, eu vou tentar terminar e eu tenho planos para o futuro já. Espero que eles deem certo. Por outro lado, outros fatores que eu acho que ainda foram mais determinantes são, por exemplo, a falta de nunca. Eu acho que eu nunca me enquadrei na sociedade, sabe? E eu insistentemente buscava me enquadrar de alguma forma. Às vezes eu procurava na internet, via vídeo, lia alguma coisa. Eu achava que tinha algo muito errado comigo. Desde pequeno eu sempre fui o esquisito. E isso não acontece só comigo, acontece com muitos autistas, principalmente com os que não têm diagnóstico. Com os que têm também acontece, mas você não tendo um diagnóstico, você acha que você tem algum problema, que é falta de esforço, que você é esquisito mesmo e as pessoas te julgam por isso, né? Eu não sei até que ponto falar você tem um diagnóstico vai mudar isso. Não sei se você falar para as pessoas quando você é criança que você é autista, elas vão parar de, sei lá, cometer bullying contra você. Eu acho que talvez não. Mas pelo menos eu acho que você tem um apoio maior. Você sabe dizer mais ou menos quem você é, poderia falar. Não que o autismo, o transtorno do espectro autista seja culpa de todos os nossos problemas. Pelo contrário, não é um problema e até todo mundo perceber isso vai muito tempo ainda, né? Mas essa necessidade de querer me enquadrar, de me sentir estranho, de me sentir diferente e julgado o tempo todo, porque infelizmente a gente é julgado o tempo todo, assim como nós julgamos, mesmo que de forma inconsciente, os outros, acarretou em problemas. Naturalmente acarretou em problemas. Porque, sei lá, 20 anos vivendo assim, sem ter muito, sem se sentir confortável sequer para chegar em uma pessoa e me abrir, sabe? Falar, eu me sinto assim e eu não sei o que fazer. Então eu sempre tive medo de, por exemplo, magoar as pessoas próximas ou preocupar as pessoas próximas, minha família.
dizendo que eu tava mal, dizendo que as coisas estavam piores do que elas pareciam. E isso é importante, sabe? Conseguir falar, conseguir... Porque pra chegar no momento onde as pessoas percebem, quando você demonstra, sei lá, você tem crises todo dia, acorda mal pra caramba, vai dormir mal. Quando você chega nesse ponto em que é muito visível que você tá prestes a estourar, as coisas já, sei lá, passaram do limite há muito tempo. Não que a depressão seja algo visível, pelo contrário. Por isso que é importante o diálogo com todas as pessoas. E assim, eu acho que se eu não tivesse tido apoio no momento, sei lá, um ano atrás, se eu não tivesse começado a ir no psicólogo por influência da minha família, se eu não tivesse ido no psiquiatra, começado a tomar medicação, eu não sei onde eu estaria agora. Infelizmente, muitos autistas se suicidam, muitas das vezes por causa dessa necessidade, por esse sentimento de não se enquadrar no mundo, nesse sentimento de ser julgado, né? E é um dado assustador, porque se fala muito, se diz muito que cada dia mais a gente está conscientizando as pessoas sobre o autismo e outras autismo e outras condições, entre aspas, mas ao mesmo tempo eu não sei, será? Sei lá, quando você fala que você é autista, como a gente já falou em outros episódios, as pessoas parecem te diminuir de certa forma. E mesmo gente que tem formação na área, especialidade na área. Então eu acho que mais do que nunca cabe a nós mesmos. Não que a gente não possa ter ajuda dos outros, a gente deve procurar ajuda sempre que possível e dentro das nossas condições. Mas eu acho que falta uma união mesmo dentro da própria comunidade autista. Falta conversa entre autistas e a comunidade tá... Não sei. A comunidade autista é recente, querendo ou não, e ela tá em volta de vários problemas, né? Eu só espero que esse panorama mude com o tempo. Eu não sei como, sinceramente, mas eu sei que é possível. Porque eu mesmo, posso dizer por eu mesmo que as coisas pra mim, nesse tempo, melhoraram bastante. Não tô 100%, mas o diagnóstico, os tratamentos, os diálogos que eu posso ter agora, que não só com a família, mas com outros autistas, né? Até para conhecer os outros melhores e me conhecer melhor, ajudam. E ajudam muito. E, em síntese, eu acho que a gente deve buscar sempre por apoio mútuo. Porque, infelizmente, nem todo mundo tem condições de procurar ajuda. Nem todo mundo tem a força para procurar ajuda. Então, cabe, sei lá, a gente, cabe a todos nós, autistas, não autistas, neurotípicos, neurodiversos, cabe a nós fornecer ajuda, eu acho. Fornecer apoio para quem realmente precisa. Sei lá, às vezes a pessoa só precisa que você esteja lá, você não precisa falar nada, você não precisa fazer nada. Você só precisa estar lá no momento que ela realmente está precisando. Bom, esse é meu relato e é isso. Oi, gente. Aleph falando aqui. Tema proposto Setembro Amarelo, experiências com depressão e suicídio.
Então, o primeiro tópico proposto para mim foi experiências pessoais. Se eu já tive depressão e como foi. Então, diagnosticada? Não. Diagnosticada, eu nunca fui diagnosticada. Mas eu acredito que eu já tive depressão, sim. Porque, gente, se o que eu tive não foi depressão, eu não saberia mais o que era uma depressão. E foram quase 4 anos, 3 anos e meio na verdade. Começou em meados de julho de 2011 e terminou no fim de dezembro de 2014. E assim, começou com muito choro, eu chorava muito, ficava muito triste, muito chateada, eu chorava demais da conta. E eu tive muitas reações estranhas também, tipo de chorar, além de chorar, de gritar bastante, de bater a cabeça na parede, de deitar no chão e ficar rolando, gemendo, gritando, sabe? Então, assim, o espaço aqui não é tão longo, até porque tem muita gente que também tem que falar, né? Mas eu tenho um vídeo no meu canal, na minha página Aventura de Aprender, onde eu conto tudo sobre a depressão. Eu tô tentando fazer um resumo aqui, né? Então, assim. Então, aí eu. E o engraçado é que, assim, que eu era uma pessoa que eu não chorava por nada, eu não comovia. E, assim, eu fui eu fui revirada de cabeça para baixo. E essa foi a primeira fase. A segunda fase, aí eu comecei a perder. Porque mesmo assim, mas eu ainda tinha um pouco de alegria, eu ainda tinha inteligência, eu ainda tinha capacidade, sabe? Então, assim, eu ainda tinha muita coisa. Ainda tinha saúde, aí eu fui perdendo tudo. Fui perdendo a alegria, fui perdendo a capacidade, fui perdendo a inteligência. Eu cheguei a um ponto que eu não conseguia sequer abrir a boca pra falar direito. Quando eu ia falar alguma coisa, ou eu falava tudo errado, como se nunca tivesse estudado na vida, ou eu ficava muda, ou eu começava a gaguejar, ou eu esquecia tudo. E assim, eu perdi tudo. Eu literalmente perdi tudo. E aí eu ainda fui trabalhar numa escola que não foi um emprego, na verdade, que eu consegui como emprego, mas foi concurso público, né? Por isso que eu falo assim, que meu primeiro emprego de verdade foi em 2018. Esse de 2014 foi um concurso público que eu passei na prova e já estava contratado. E assim, e lá eu não podia almoçar no horário, né? Então assim, o que já estava ruim piorou horrivelmente, porque eu comecei a definhar, literalmente, a vomitar, a ter muita dor de cabeça, muita dor, infecções repetidas vezes. E assim, eu perdi uns 6 quilos mais ou menos em 2 meses. Entrei num estado tipo de bulimia involuntária, porque na bulimia a pessoa come e ela provoca o vômito. Mas assim, eu comia, mas eu não provocava o vômito, só que mesmo assim eu vomitava. E mesmo quando eu não vomitava, mas eu tinha vontade de vomitar, eu passava mal. Então assim, eu passava mal o tempo todo, eu vivia passando mal, não tinha um dia que eu tava bem. Então, assim, eu acredito que era um quadro de depressão que já existia e esse estado de problema alimentar só piorou a depressão. Só piorou. E então, né, recentemente, ano passado, fim do ano passado, eu até tive que colocar aparelho no dente e minha alimentação sofreu uma alteração também. E eu tive bem perto disso, no sentido assim, não de ter depressão, mas no sentido de ter esses sintomas de crise de vômito, de mal-estar e tal. Mas foi bem mais leve do que nessa época. E sem os sintomas da depressão também, óbvio, né? Mas enfim. E até que no fim de 2014, quando eu tava assim, literalmente no fundo do poço, e eu já tinha até tido sonhos com isso e tal. Aí um amigo da internet me passou umas pregações, né? Na verdade, tipo umas palestras, né? De um irmão de um senhor bem idoso. E assim, e eu vi aquilo literalmente me curou.
literalmente me curou mesmo. Não porque eu melhorei da minha saúde, porque para recuperar demorou 1 ano e meio, mais ou menos, totalmente para recuperar da saúde. Não porque melhorou as circunstâncias, porque não melhorou. Muita coisa eu posso dizer, inclusive, que hoje chega a ser até pior do que naquela época. Mas assim, sabe, tipo, quando a sensação é tipo assim, você tá num patamar, tipo na Terra, e você tá tendo uma visão. Aí, de repente, você é transportado para um monte e você passa a ter uma visão diferente. Ou seja, a circunstância não mudou, nada mudou, mas tipo assim, a visão mudou, sabe? E assim, entre muitas coisas que eu entendi, e eu tô falando assim, isso Aleph, minha experiência. Porque existem depressões por vários motivos, existem vários tipos de depressão. Existe depressão que a pessoa nasce com ela, inclusive, mas assim, eu tô falando de mim. Eu entendi que passar pelo que eu estava passando não era motivo de tristeza, mas era motivo de grande alegria, porque o que eu estava passando não era diferente do que as pessoas da Bíblia passaram, do que as pessoas da história da igreja passaram para servir a Deus melhor. Então, ao invés de reclamar, ao invés de ficar triste, eu aprendi a me alegrar, eu aprendi a glorificar por isso, né? E outra coisa que eu aprendi também é que assim, que ninguém tem uma trajetória de vida totalmente linear, totalmente certa. Mesmo as pessoas que foram muito usadas, mesmo as pessoas que foram destaque, mesmo as pessoas que fizeram grandes coisas para a igreja, para o mundo, tiveram baixos, tiveram problemas, tiveram erros. E entender isso me fez entender que eu não estava errada. Quer dizer, não que eu não tinha errado, eu tinha errado, eu cometi muitos erros sim, eu ainda cometo erros, mas que isso é normal e que isso não era o fim. Isso não era o fim da linha como eu achava que era. Então, assim, porque eu não tinha esperança, tipo assim, eu achei que, tipo, que tinha acabado. Que tinha acabado tudo, que não tinha esperança, que eu não tinha futuro, que eu só teria passado e eu não teria mais futuro. E assim, e ouvir essas pregações, essas palestras, tipo assim, literalmente me curaram. E outra coisa que eu entendi também é que ter passado por tudo aquilo quando a minha vida era praticamente perfeita, pelo menos no meu entendimento, me preparou para poder ser mais forte quando realmente eu tivesse problema. Porque agora a gente tá com essa pandemia aí, e eu tive problema com relacionamento, e eu tive problema com doença na família, e eu tive vários outros problemas que não existiam na época. E se eu tivesse passando por esses problemas, sendo aquela menina fraca, ingênua e inocente que eu era antes, eu não daria conta. Então, assim, aí foi mais um motivo ainda para me alegrar. A outra pergunta, e eu acabei falando demais. A outra pergunta, como eu relaciono a depressão com o autismo? Se eu acho que existe alguma relação e por quê? Olha, no meu caso, não. Eu acho que não tem nenhuma relação, não. Até porque na época eu nem sabia que eu era autista, eu descobri tem 3 anos apenas. E assim, minha depressão ela não teve nada a ver com o que dizem que causa depressão em autistas, né? Que os colegas aqui do podcast vão falar, mas no meu caso não, nada a ver com autismo. O terceiro ponto que foi proposto de falar sobre depressão e suicídio. Pra mim, Aleph, nenhuma relação. Nunca pensei em suicídio, nunca tive esse tipo de vontade. A depressão não afetou em nada nisso. Na verdade, eu falei, tipo assim, que eu perdi a esperança no sentido, assim, da a vida mesmo. No sentido, tipo assim, sabe aquela história, tipo assim, já fez tudo que tinha que fazer, perdeu a oportunidade, não tem mais oportunidade, acabou, errou, não vai ter outra chance e tal. Eu tava nessa, eu perdi a esperança nesse sentido. Mas suicídio, eu nunca pensei nisso. Nunca, 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 graças a Deus. Setembro Amarelo, qual que é a minha opinião sobre esse movimento? Então, eu acho que é super válido, sim.
A gente tem que falar sobre isso, a gente tem que falar sobre depressão, sobre ansiedade, sobre suicídio, é um assunto que a gente tem que falar, não pode ser tabu, a gente tem que falar, tem que alertar, tem que conscientizar, mas não pode ser só um movimento. Igual, por exemplo, eu já vi até muita gente que faz tirinha, que fala, tipo assim, a pessoa, tipo, ofendeu o ano inteiro, xingou, brigou, humilhou os outros o ano inteiro. Aí chega lá no Setembro Amarelo, eu me importo com a vida, não sei o que, não sei o que. Aí, né, enfim, a hipocrisia. Aí, realmente não. Então, assim, não pode ser um movimento, mas tem que ser, né, um momento, assim, de falar, de dar visibilidade pro tema. Sim, isso eu sou a favor, mas que não seja só em setembro, que seja o ano inteiro, que seja o tempo todo. E é isso. Tchau. Bom, sobre o Setembro Amarelo, eu acho uma data muito importante porque, apesar da mídia falar muito sobre depressão, sobre o que leva as pessoas muitas das vezes a cometerem até mesmo suicídio, ainda assim é um tabu. E a minha experiência com a depressão foi em um período da faculdade em que eu comecei a me sentir muito triste, eu comecei a me afastar das pessoas, perdi a vontade de fazer as coisas que eu mais gostava, chorava o tempo todo e até chegar a um ponto de eu não conseguir nem sair de casa. Daí, de mim mesmo, eu resolvi procurar ajuda. Comecei a fazer terapia e durante esse tempo que eu comecei a fazer terapia, durante a terapia eu acabei descobrindo que eu tenho autismo, que até então eu não sabia que eu tinha. E hoje foi um alívio para mim, porque durante muitos anos, principalmente na minha infância, eu sofria muitas humilhações por um motivo que eu não sabia o que era. Hoje eu sei que é por conta do autismo, que nem eu sabia que eu tinha, e isso acabava me deprimindo. Mas é importante sim a gente conscientizar as pessoas sobre o Setembro Amarelo, a procurar ajuda, porque muitas das vezes as pessoas que precisam de ajuda não procuram ajuda ou porque acha que não precisa, ou às vezes sabe que precisa, mas não procura ajuda simplesmente por vergonha, por medo do julgamento alheio, do que as pessoas vão pensar, de dizer que é frescura, que a pessoa simplesmente está querendo chamar atenção e a gente sabe que não é assim. Já avançamos muito em relação a esse assunto, mas eu acredito que há muito trabalho a ser feito em relação à conscientização do Setembro Amarelo. Bom, sobre o Setembro Amarelo, eu acho que é muito importante, eu acho que é válido, né, o movimento de conscientização sobre o suicídio, né. O suicídio ainda é um tabu muito grande na nossa sociedade, né. A gente ainda evita muito falar sobre o suicídio, né. A questão da morte em si ainda é um tabu, né, e eu entendo, né, que é uma questão que assusta um pouco, né? Principalmente
na nossa sociedade ocidental, né? A gente não aprende a lidar com a morte, né? Não nos ensinam sobre uma espécie de preparação para a morte e tudo mais. Então, isso faz com que a gente evite, né, discutir sobre temas relacionados à morte. Nisso inclui o suicídio. Né? Mas é extremamente importante porque o suicídio ele vem de uma saúde mental completamente debilitada. Né? Na verdade, é o extremo da saúde mental debilitada, né? Da saúde emocional, mental, psicológica. Né? É quando a pessoa não vê mais saída, né? E ela desiste, ela vai contra o instinto natural dela, humano, né? de sobrevivência, e ela desiste da vida. E isso, infelizmente, é muito comum, né? Suicídio. Atualmente na sociedade, né? Cada vez mais, né? Porque a gente está vivendo um ritmo que é contra a nossa natureza humana, né? E a gente está esquecendo coisas primordiais, né? Valores primordiais. Então o ser humano está meio que entrando assim numa espécie de vazio existencial, né? Perdendo sentido da vida. E eu dou toda essa introdução que é para eu poder conseguir desenvolver na minha cabeça a lógica do ponto que eu quero entrar. Eu sou muito prolixo mesmo. Então o suicídio, ele também infelizmente é muito comum, né, no autismo. E é completamente compreensível, infelizmente é compreensível, né? Nós fazemos parte de um grupo onde a gente sofre muito preconceito, né, de todos os meios. A gente sofre dentro da família, a gente sofre nos círculos de amizade, nos círculos sociais, no trabalho, na escola, né? Em qualquer meio a gente sofre muito preconceito. E esse preconceito ele vem principalmente por causa da ignorância, né? A falta de conscientização, de informação. Por isso que eu digo que é muito importante esse movimento de Setembro Amarelo, né? Para que a gente pense mais, né, a respeito do peso que nós, como sociedade, causamos no indivíduo, né? Que pode levar uma pessoa a tomar a decisão de tirar a própria vida. Agora sim, não adianta também ter um mês para que a gente, né, discuta isso e esquecer o resto do ano todo, né? Não adianta a gente falar que é importante, não sei o quê, mas será que a gente está ouvindo, né, as dores do outro? Né? Será que a gente está levando em consideração as dores do outro? Então, ao mesmo tempo que eu acho importante ter um movimento assim, eu fico um pouco preocupado da gente se fechar só naquele momento e acabar setembro e ninguém mais conversar sobre suicídio, ninguém mais falar nesse tema, né? Ficar uma coisa meio que programada, assim. Mas agora entrando mais no mérito do que leva ao suicídio, né, e focando agora na questão do autismo, né? O principal, né, ponto de partida para uma pessoa tomar essa decisão é uma depressão, né? Uma depressão que ela não é do dia para a noite, ela é uma construção, né? Porque a pessoa dificilmente se mata por causa de uma tristeza. Quando ela se mata, ela já está com um acúmulo de tristezas, né? A depressão eu vejo como uma questão de tristeza crônica, né? São acúmulos de traumas, acúmulos de tristeza, de frustrações, de dor, de sofrimento, né? Que não conseguiu ser trabalhado, não conseguiu ser superado, não teve apoio, suporte. E a pessoa entra num estado de depressão, né? Até um momento que ela não suporta mais viver com aquela angústia dentro de si e ela desiste da vida, né? Agora falando da minha experiência pessoal, eu já tive muitos momentos de depressão. Infelizmente,
eu sou uma pessoa que eu tenho facilidade para entrar em depressão, né? E isso desde novo. Eu desde a minha pré-adolescência, eu lembro 11, 12 anos, eu já lembro de ter uns picos assim de melancolia, né? De vazio existencial. Eu desde criança sempre fui muito sensível, né? A tudo. E juntando essa questão de não se compreender, né? Porque na época eu não sabia que eu era autista, eu não sabia nem o que era autismo. Eu só sabia que eu era uma pessoa muito diferente, que poucos me aceitavam, poucos me entendiam, poucos me respeitavam os meus limites, né? Então começa esse peso todo, né, de tu não te sentir incluído no mundo, tu não te sentir parte do mundo, vai gerando muita angústia, né? E eu já tive momentos bem críticos de depressão, né? Já pensei várias vezes em me matar. Eu nunca cheguei ao ponto de tomar a atitude de tentar, né, fisicamente me matar. Mas eu já cheguei muito próximo de tomar uma atitude, né? E pensar, eu já pensei inúmeras vezes em desistir da vida, né? Mas eu tenho dentro de mim uma vontade muito forte de viver, sabe? De não desistir, né? Eu tenho uma fé muito grande também, é isso que me levanta, porque se eu não tivesse isso eu já tinha desistido da vida há muito tempo. Então, eu já tive vários momentos assim de depressões bem fortes, né? Hoje em dia eu me vejo mais estável, né? É aquela história, né? O que não te mata te fortalece. Mas eu percebo que eu preciso estar constantemente trabalhando minha saúde mental, minha saúde emocional, porque se eu não tomar cuidado é fácil de eu começar a me entregar, né? E isso tudo, como eu falo, vem de uma raiz de inadequação, né? De não ter as suas demandas, né, ouvidas, respeitadas, né? Melhorou mais quando eu tive o meu diagnóstico do autismo, melhorou muito. Por um lado, eu fiquei um pouco triste pelo fato de saber que eu ia ser assim, eu era assim e eu não ia mudar, né? Mas ao mesmo tempo eu sabia que eu não era louco, né? Que eu não era uma pessoa, que eu não era os estereótipos que me julgavam, eu não era preguiçoso, eu não era imaturo, eu não era doido, eu só era uma pessoa com neurodiversa, né? Uma pessoa diferente, que vê a vida diferente, que sente a vida diferente, muito diferente, né, da maioria. E também encontrei pessoas muito parecidas comigo, né? Pessoas autistas também. E isso me aliviou mais, né? Porque eu vejo que os grupos de pessoas neurodiversas se apoiam muito, né? Dão muito suporte. Por isso que eu acho muito importante essa questão da conscientização, essa questão da gente discutir sobre autismo, né? Da gente conversar, colocar em pauta, porque ainda tem muita gente que não sabe que é autista e sofre e está desistindo da vida, está se matando, né? E talvez elas consigam ter um conforto maior, né? Se elas soubessem. Então por isso que eu acho que toda conscientização sobre tudo é muito importante, né? É muito importante. Porque talvez se eu tivesse essa compreensão sobre o autismo desde novo, talvez eu não viesse sofrer muito. Talvez não. Muito provavelmente 80% do que eu sofri na vida eu não sofreria, né? Então, muita dor, muito trauma, muita depressão poderia ter sido evitado, né? Mas é isso, né? Infelizmente, né, como eu digo, toda minoria tem uma propensão a entrar em depressão, né? Exatamente pelo fato de não ter essa inclusão da maioria das pessoas na sociedade. E isso é uma angústia, né? Porque o ser humano ele precisa, né, da sociedade.
Ele precisa se sentir bem-quisto, ele precisa se sentir incluído. E quando isso não acontece, ele se afasta até o ponto que ele fica isolado, numa solidão, e isso vai amargando, né? Então, tem que ser muito discutido a depressão, tem que ser muito discutido o autismo, tem que ser muito discutido a depressão no autismo, né? Porque é muito complexo, é muito complicado. E eu consigo perceber que muito da depressão também está ligado com a ansiedade, né? Eu também já fui uma pessoa muito ansiosa. E o fato de eu nunca conseguir relaxar, sempre estar desconfortável, e percebendo que as pessoas ao meu redor ficam desconfortáveis por eu estar ansioso, isso me deixava triste, até o ponto de eu ficar em depressão, né? Então, as pessoas com autismo, eu acho que elas têm uma propensão muito alta a entrar em depressão, né, por todos esses fatores, né? A vida para um autista é muito... Eu não queria colocar essa visão trágica, né, mas é muito pesada, né? A sociedade, ela não criou um sistema onde a gente possa se sentir incluído, respeitado, nossos limites respeitados, né? Então a gente sempre tem que ir contra a maré. E isso leva a um desgaste assim muito grande, né? Então a gente tem que ser 3 vezes mais forte que uma pessoa neurotípica, né? Para não chegar ao ponto da depressão, para não chegar ao ponto do suicídio, né? Então essa é a minha opinião, né? E essa é a minha experiência também. Já tomei remédio controlado também para depressão, né? E desisti por conta própria. Encontrei os meus próprios meios para não cair, né? Nesse redemoinho da depressão. Então é como eu digo, hoje em dia eu tento estar muito atento à minha saúde emocional, né? Às minhas necessidades, né? Minha saúde mental, para que eu não fragilize, né? Então quando eu percebo que eu estou acumulando muita tristeza, eu já mudo o foco, entendeu? Eu já acrescento algo novo na minha rotina que me atraia para bons sentimentos, para boas experiências, né? São muitas coisas que eu posso fazer. Eu começo a desenhar. Geralmente a arte, né, é algo que me ajuda muito, né, a sair desse redemoinho, né? É uma forma de eu extravasar minhas tristezas. Então a arte, ela me ajuda bastante. Pintar, dançar, né, fotografar, escrever, tudo isso me ajuda muito. Meditação também. Meditação ajuda a clarear, limpar um pouco esse excesso de pensamentos, né, negativos. Então eu acho que é isso, né? Essa é a minha visão da questão da depressão, questão do Setembro Amarelo, e tudo isso incluído no autismo, né, e na minha experiência. Obrigado por ouvir mais um episódio do nosso podcast. Esperamos vocês na semana que vem, na qual traremos nosso primeiro convidado, que é o professor César Augusto da Silva. Além de professor universitário, ele é ativista na causa autista. Ele é autista e luta por direitos autistas, assim como nós. E esperamos vocês lá. Traremos um tema muito importante, novamente, que é sobre masking. Falaremos sobre masking ou masking, que é basicamente o ato de mascarar, de interpretar papéis na vida, fingir ser algo que você não é. Nós linkaremos isso com o autismo. Então, será bem interessante, a discussão rendeu bastante. Então, esperamos que vocês gostem.
Muito obrigado, desde já. Tchau, tchau.